Luís Guerra, da Blitz, aqui no Skype. Olá, Luís. Olá, Luís. Olá, bem. Está tudo, muito obrigado, muito bem-vindo mais uma vez. Olha, boa capa, mais uma vez. Vocês não desiludem com estas capas. Antes da capa, deixa-me só recordar um episódio. Vocês estavam a falar de wrestling e eu uma vez entrevistei o mítico Tarzan da Borda. Não pode ser! É fazia uma verdade. gravata! O senhor que fazia gravatas! Chegou ali uma altura em que eu não sabia bem como é que havia de tratar. Portanto, senhor, e tratei por Sr. Tarzan. Porque foi a primeira vez que tratei alguém por Sr. Tarzan. Agora lembrei-me vocês estavam a falar disso. Mas olha, sim, vocês têm toda a razão. Há uma capa com um sujeito aqui, que não é o Tarzan, mas está assim com um ar animalesco na capa, o Dave Grohl dos Foo Fighters. Aquela selfie surpreendida de... Exatamente, não, ele mostra bem a sua dentição nesta capa. Os Foo Fighters não são aqui por acaso, mas eu antes de mais nada queria-vos falar também deste CD que nós temos aqui. Também Agora penso que eu consigo pôr isto mais ou menos bem, está aqui. Que é o CD dos Mão Morta, um CD que é grátis com esta edição da Blitz. Chama-se, vamos lá ver se eu não me engano, Ventos Animais, inclui 10 canções, entre as quais se encontram clássicos como o Budapeste, o Oblá, nunca tinham sido gravadas ao vivo, portanto são estreias absolutas nesta edição, a não perder. Isto vamos Oblá, Bófia e Chabala, as três últimas músicas. E há aqui outra com um nome também muito bom. Tem o melhor título. Que é As Tetas da Alienação. As Tetas da Alienação, Quero-te morder as mãos. Os melhores títulos. Isto é muito bom. É verdade. Isto no seguimento de uma tradição que que tem sido mantida, não é? Nós este ano temos editado CDs todos os meses, já lançámos discos de Tiger Man, de Linda Martini, de Paus, Gisela João, entre outros. Vamos continuar e Mão Morta é o deste mês, mas vamos diretos para a capa. O sorridente Dave Grohl não está aqui por acaso, como eu dizia, até porque muitos dizem ser o indivíduo mais porreiro do rock. Ele acaba de lançar com os seus Foo Fighters o 8º álbum. E um monte de outras coisas também, não é? Sim, Sonic vem aí Highways uma não é série. só... É verdade. Quer dizer, vem aí para nós, porque os americanos já a viram. É um documentário de 8 episódios sobre a música de 8 cidades americanas, de Seattle a Chicago, passando por outras, obviamente, Washington DC, etc., com a cena punk hardcore. É uma série, um documentário que celebra a música destas cidades. Isto está ligado ao disco dos Foo Fighters de uma forma, não é muito linear, mas percebe-se. Eles gravaram 8 canções, cada uma delas numa destas cidades. Cada uma destas canções é também inspirada pelas referências das respectivas cidades. Isto é uma aposta que não é inocente. Eles querem ser, é uma aposta em grande, Dave Grohl, eles querem ser, aliás nós dizemos isto na capa, querem ser a maior banda do mundo, e justificam-no com esta aposta, com este disco, que são no fundo duas coisas, mas que são duas coisas que não se anulam. Portanto, eu acho que é uma aposta bem conseguida, vai dar que falar. Aliás, nós sabemos, ainda não podemos precisar muito bem, porque também não sabemos muito mais, eles vão estar cá em Portugal em 2015, vão dar um concerto no próximo verão. Essa notícia nós já avançámos. Pois já, eu já lembro-me de... Ainda não se sabe onde é que é e como é que a vai última vez acontecer, eu não sei se foi a última vez que eles estiveram cá, mas dos últimos Nós Alive, que ainda era Ótimos Alive, na altura eles eram um concerto para aí de 3 horas e foi incrível. Foi muito grande, foram os cabeças de cartaz. Foi brutal. 2 anos, 3 anos talvez. Foi há 3, foi pelo menos há 3, há 2 não Mas foi já está certeza. garantido que regressam para o ano, Luís? Sim, nós não sabemos detalhes, sabemos que as negociações chegaram a bom porto e sabemos que eles vão dar um concerto. Será entre a primavera e o verão, talvez mais para o verão. Agora, em que contexto não sabemos. Se é pois, festival, se é só eles, se é no só eles, festival. exatamente. Nesta edição nós publicamos uma entrevista com Dave Grohl e fomos a Londres falar com a secção rítmica da banda, Taylor Hawkins e Nate Mendel, o baixista e o baterista, respectivamente. Falámos sobre o novo disco, o futuro da banda, alguns aspectos, porque eles fazem 20 anos, portanto não são uma banda jovem. Quando eles apareceram em 94, ou neste caso o Dave Grohl, quando formou a banda, nós achávamos todos na altura, pelo menos quem existia na altura, que ele ia ser uma coisa muito fugaz, não é? Que os Nirvana eram uma sobreviventes, as cinzas dos Nirvana. Exatamente, ainda, não é? Os Nirvana iam ser assim uma herança muito pesada, difícil de ultrapassar. O que é certo é que os Foo Fighters já duraram muito mais do que os Nirvana. Também é verdade que não morreu ninguém, não é? Portanto isso facilita. Eu continuo a achar que esse baterista deve ter a vida tão dificultada, com um baterista do caraças como o Dave Grohl na banda. É uma pressão do caraças tocar com um gajo desse ao lado. Eles dão-se todos muito bem, mas eles, pelo menos Nate Mendel e Taylor Hawkins não os contem que esta é a banda do Dave Grohl. Eles dizem-nos, inclusive isto na entrevista, esta banda podia chamar-se Dave Grohl and the Foo Fighters. Isto faz algum sentido, especialmente em entrevistas do Dave Grohl, em que é um sujeito maior que o mundo. É de facto muito generoso, mas também tem ali um bocadinho... Ele é muito megalómano também. De vaidade, exatamente, e é um bocadinho megalómano. Eu lembro-me de ver um documentário sobre ele uma vez, em que ele tinha um quadro dele próprio sentado num exatamente, trono estava sentado gigante. Exatamente. Mas também, quer dizer, também não há de ser só vaidade, é também brincar um bocadinho com o estatuto. Sim, claro que sim. Mas... Voltamos nesta edição aos Led Zeppelin, que agora têm reeditados 2 dos discos mais emblemáticos, entre os
quais o mítico Led Zeppelin 4, um dos discos que vendeu mais de rock em todo o mundo. Sobre eles e sobre o que de novo estas reedições trazem, a Lia Pereira foi a Londres ouvir atentamente o que o guitarrista Jimmy Page tem para dizer. Possibilidades de uma reunião é que aparentemente não há, ou haverá poucas. Robert Plant não está para aí virado, aliás ele tem... Também há uma entrevista com eles? Tem uma banda, aliás tem um novo disco em nome próprio, um excelente álbum com influências africanas que em todo o caso não tira ao pé do rock. Aproveitamos a ocasião para traçar o perfil de um homem que já com 66 anos pouco terá a provar, mas continua a fazer ótimos discos. E andamos aqui a transitar de peso pesado para peso pesado, porque nesta edição temos também os australianos AC/DC com um novo álbum, Rock or Bust. Nós fomos à Alemanha ouvir... Isto é só estrelas. Falar com o guitarrista Angus Young, é verdade, e o baixista Cliff Williams sobre os novos tempos de uma banda com um som inconfundível, não é? Toda a gente percebe que é uma canção dos AC/DC quando a ouve. É sabido que o baterista... Eles não vivem tempos fáceis. É sabido que o baterista Phil Rudd está a braços com a justiça e que o guitarrista Ritmo, Malcolm Young, teve de sair por motivos de saúde. É um dos fundadores, juntamente com Angus Young, o mítico guitarrista que ainda continua a vestir aquela farda de colegial. É legítimo que os fãs se perguntem se os AC/DC estarão à altura destes novos desafios. Eu espero que esta entrevista consiga também explicar um bocadinho e talvez tranquilizar quem está a pensar que isto se calhar não vai ser a mesma coisa. Os U2, como sabem, lançaram o seu novo álbum através do iTunes, não cobraram por ele um tostão, mas alguns donos dos iPhones onde o álbum apareceu sem aviso prévio, eu dei de caras com aquilo e depois não sabia como tirar. O que motivou até um pedido de desculpa de boa, quer dizer, percebe-se que as pessoas tenham ficado um bocado incomodadas, aquilo aparece assim de repente e depois, é verdade, é isso, tiveram dificuldades em remover. Exato. Quem não está interessado tem toda a legitimidade de querer tirar aquilo dali. No entanto, isto é uma aposta... Lá está, novamente usando uma palavra que já usámos, megalómana, e que nunca ninguém tinha feito. Eu acho que só uma banda que os estatutos e tu é que consegue fazer isto hoje em dia, não é? De repente fazer um acordo com uma gigante como a Apple e toca de espetáculo disco. Ainda ficaram mais milionários ainda, estão ganharam imenso dinheiro. Exatamente. Toda a gente. Ele dá uma entrevista interessante sobre também o futuro da música deles próprios e que fala muito sobre a pop estar-se a reinventar cada vez melhor e fazer boa música. E numa altura curiosa e que também vem aqui mencionada na Blitz, em que Taylor Swift tem um álbum chamado 1989 que retira do Spotify. Que retirou do Spotify e que ainda assim é o mais vendido sempre, com mais de 1 milhão de cópias já. Em todo o caso, sobre esse assunto temos que perceber se nos tempos que aí vêm, se o disco ou vai voltar ao Spotify ou entrará noutro serviço de streaming. É sabido que tanto a Apple, o YouTube, por via da Google, tem agora serviços que vão competir com o Spotify, não é? O Spotify de alguma maneira está num trono, não é? Porque tornou-se algo hegemónico. A Apple e a Google andaram um bocadinho a palpar terreno, agora aprestam-se a apresentar, ainda por cima, neste caso o Google, com o carimbo do YouTube por cima. Resta-se perceber se aqueles que não gostam do Spotify vão passar a gostar um bocadinho mais dos outros ou não. Isto vai depender tudo. Isto, em último caso, depende tudo do dinheiro que cada um deles vai ganhar, não é? Os acordos com estas empresas não são, às vezes, têm sido as queixas das bandas. Tão transparentes quanto isso, não é? Há sempre quem diga que ganha muito pouco, outras pessoas não se queixam, outros músicos não se queixam, dizem que o que ganham é justo. Enfim, vamos ver, os próximos tempos até penso que vão iluminar um bocadinho esta questão da forma como nós ouvimos hoje música, e creio que cada vez mais pessoas ouvem música desta maneira. Olha, nesta Luís, edição, deixa-me só... Força para terminar. Destacamos ainda artigos sobre os eletrónicos Kraftwerk, os 40 anos do clássico Autobahn. Nick Cave tem um filme que é um bocadinho ou mais ou menos sobre a vida dele, mas não é só. Falamos com os Flaming Lips, António Zambujo, Mark Flanagan, Carminho. A Blitz de dezembro está nas bancas desde hoje de manhã, como vocês já devem ter percebido, custa 3,90€. Vocês aí não pagaram nada, o que também é sempre bom. Oferece um magnífico disco ao vivo de uma morta, acho que já vale a pena. Tá bom. Luís, obrigadíssimo. Obrigadíssimo mais uma vez. Pessoal, a Blitz já está aí, tem uma belíssima capa, como sempre, e um conteúdo ainda melhor, e ainda traz um CD. Luís, obrigadíssimo mais uma vez. Um beijinho grande. Fica bem, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Tchau, beijinho. Está na altura de irmos até às notícias, como quem diz.